conjuntos. Gravando. Sim, perfeito. Então, para iniciar, como o público ele pode ser bastante amplo, eu decidi inserir um slide aqui bem básico, no qual nós temos que estamos falando sobre a composição química da atmosfera, e aqueles que consideramos como possíveis poluentes atmosféricos, eles representam em volume uma percentagem bem menor do que 1%. E nós temos dentro dessa atmosfera várias espécies químicas, várias substâncias. O foco de hoje é um material particulado, tá? Que abreviamos aqui como MP, mas também temos ozônio, dióxido de carbono, poluentes orgânicos persistentes, amônia, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, dióxido de enxofre, NO2, dentre outros. Só para lembrar que, como poluentes atmosféricos, temos mais de 3.000 na atmosfera, mas eles se encontram em diversas concentrações e áreas nas quais eles vão estar mais presentes do que em outras. E o foco, lembrando que o foco da apresentação são impactos dessa poluição particulada em áreas urbanas. Então, para iniciar aqui um breve marco teórico sobre partículas finas, que são aquelas partículas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou igual a 2,5 micrômetros. Aqui comparando, se vocês observam esse zoom de um cabelo humano, que ele teria um diâmetro entre 50 e 70 micrômetros, estamos falando em partículas que são bem menores. Aqui, comparando o que seria um grão de areia, esse grão daria, que até poderíamos pensar que nós conseguimos enxergar, mas essas partículas finas, elas já estão fora do nosso visual. Essas partículas finas, elas têm origem diversa, tem fontes naturais e fontes antropogênicas. Tem efeitos sobre a saúde humana, efeitos no sistema respiratório, cardiovascular, neurológicos e também no desenvolvimento e na reprodução. E, por ano, foi estimado recentemente que essas partículas finas, elas produzem a morte prematura de 7 milhões de pessoas no mundo, tanto por poluição externa, em ambientes externos, quanto poluição interna. A nível também do meio ambiente, as partículas finas, elas podem reduzir a visibilidade, contribuir com a deposição ácida, tanto em solo como em água, produzir danos à vegetação e também produzir impactos no clima. E esses impactos no clima vão depender das suas propriedades ópticas, tendo partículas que atuam como absorvedoras de radiação e outras como espalhadoras. E no Brasil, esse teor de partículas finas no ar externo, ele está regulamentado a partir dos padrões da qualidade do ar, o último que temos é o do CONAMA 2024, no qual a concentração média diária não deve superar 60 microgramas por metro cúbico e anual deve estar por baixo de 20 microgramas. Se compararmos com, aqui, a Organização Mundial da Saúde, que estabelece guias sobre essas concentrações, nós vemos que o recomendado é bem menor. Depois poderíamos falar das partículas de black carbon, que, se vocês quiserem uma linguagem popular, poderíamos falar delas como partículas de fuligem. Elas são emitidas diretamente por combustão incompleta, é a única fonte. São uma fração das partículas finas e estão formadas, como vocês veem na imagem aqui à direita, por pequenas esferas de carbono de diâmetros entre 10 e 50 nanômetros. Então, essas cadeias, elas podem ser maiores e, conforme essa partícula for mais fresca, recentemente emitida, as cadeias têm essa forma e elas podem colapsar quando a partícula vai envelhecendo. Como outras características, são insolúveis em água
e a temperatura de volatilização está próxima dos 4.000 Kelvin. E a propriedade que elas têm, que é bem diferente de outras partículas, é que elas são capazes de absorver radiação na faixa do visível e do infravermelho. Em termos de saúde humana, elas também, por ser parte das partículas finas, elas vão atingir as partes mais internas dos pulmões, com os efeitos que já foram mencionados anteriormente para as partículas finas, e, além disso, como elas são muito porosas, nesses poros poderiam absorver substâncias químicas tóxicas, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que podem ser coemitidos nesses processos de combustão incompleta. E o efeito que elas têm no clima é muito importante porque essas partículas têm um efeito de aquecer o ar e entram, então, dentro do aquecimento global por causa dessa propriedade de absorção da radiação no visível e no infravermelho. Então, falando isso, como para ter uma ideia geral dos dois poluentes que vou comentar, e esqueci de falar que, justamente porque é emitido por combustão incompleta, esse black carbon ele pode ser um bom traçador de diversos processos de combustão, como vamos ver a seguir. Aqui vou apresentar as pesquisas do nosso grupo, o grupo de poluição do ar, processos atmosféricos, do campus Londrina, onde eu atuo na pós-graduação. Então, aqui são diversas fotos que ilustram a primeira parte da minha fala, que tem a ver com transporte, meios de transporte e os poluentes particulados que eles estão emitindo. Então, eu vou mostrar exemplos de exposição pessoal diária, exposição pessoal a bordo de meios de transporte, monitoramento em centros urbanos, com predomínio de trânsito, monitoramento na periferia urbana, com queimas de lixo, e também uso de redes de monitoramento da qualidade do ar de diversas cidades e também produtos satelitais vinculados com particulados. Então, para contextualizar, o transporte rodoviário no Brasil, nós temos uma frota veicular que, ao ano 2024, ela conta com 122 milhões de veículos, sendo que 4% desses 122 milhões são veículos pesados que funcionam a diesel, com uma idade média de 12 anos. E aqui nós vamos ter, com esse transporte rodoviário, emissões de material particulado, por exemplo, partículas finas e partículas de black carbon, pelo escapamento, e também temos partículas finas, que elas são produto da abração dos pneus, freios, e também do atrito que é gerado contra a rodovia e, por sua vez, quando o veículo vai se deslocando, isso gera recirculação de poeira que poderia estar depositada sobre a rodovia. As emissões dos veículos pesados são as que chamam mais atenção em termos de partículas finas e especialmente o conteúdo de black carbon. Então, temos altas emissões, aqui vocês podem ver uma imagem à direita, no qual temos um ônibus urbano com escapamento colocado na parte traseira alta e uma fumaça muito preta. Isso já está denotando o teor de fuligem alto. E com um estudo que realizamos na cidade de Londrina, já alguns anos atrás, que publicamos em 2018, conseguimos avaliar que, por exemplo, veículos pesados emitem 27 vezes mais black carbon do que um veículo leve. Ou seja, se nós consideramos dois veículos, um ônibus e um carro de passageiros, e eles percorrem 1 quilômetro, nesse quilômetro, o veículo pesado ele vai emitir 27 vezes mais black carbon. Então, os números falam por si sós da importância de analisar veículos pesados e áreas onde nós temos trânsito com veículos pesados. E também lembrando que, num contexto global, é esperado que para o próximo ano, segundo as projeções do International Council on Clean Transportation, nós vamos chegar a uma frota veicular de 2 bilhões de carros. E ali, então, temos que pensar, e como vocês veem aqui à direita, essa curva
não para. Nós vamos chegar a 2050 com mais de 4 bilhões de veículos. Então, ali temos que pensar em emissões de poluentes, em congestionamentos, em consumo energético por esses veículos, em acidentes de trânsito e também os custos que tem para a sociedade e o meio ambiente. Agora vou mostrar um exemplo que foi realizado com a nossa um estudo que foi realizado na cidade de Londrina com a nossa primeira aluna de mestrado, Amanda, que foi a exposição pessoal ao Black Carbon, e ali utilizamos um equipamento, que vocês veem aqui a fotografia, ele é pequeno, podemos carregar ele numa mão, como vocês veem, dentro de uma mochila, ele pesa 250 gramas e é capaz de monitorar Black Carbon. Então, o experimento basicamente consistiu no seguimento durante 2 dias de 6 casais que moram em Londrina e que tem o homem e a mulher moram na mesma casa, mas eles têm atividades diversas ao longo do dia. Aqui, então, a mulher carregou um microtalômetro, que é esse instrumento, durante essas 48 horas, o homem outro, e também deixamos um instrumento, um microtalômetro, do lado de fora da casa para avaliar a poluição que existia do lado externo. Aqui vocês podem ver que quando eles estão dentro da casa, em um dos casais, as concentrações aqui dos dois equipamentos são muito parecidas, mas e também com o lado de fora, mas aqui vocês veem que aumenta de forma importante. Por exemplo, aqui já estamos dentro da casa, a poluição interna, e o que observamos nesse caso ele está assando um frango e o frango quase queima. Então, aqui vocês veem como as concentrações de Black Carbon, elas conseguem subir bastante, tá? Esse equipamento, ele consegue medir na ordem de poucos segundos. E aqui, no dia seguinte, de manhã, o homem vai para o trabalho e ele pega transporte público. E aqui, vocês veem como as concentrações, elas aumentam de forma muito importante. A mulher, ela vai sair de casa mais tarde, também pegando transporte público, e aqui vocês veem também as concentrações aumentando. Aqui é quando eles voltam para casa, e aqui vocês conseguem ver nessa curva verde que o tempo todo esse instrumento está fixo, monitorando o ar externo da casa. Na verdade, isso aqui é um prédio, 5º andar, está na varanda, e esse aumento das concentrações verdes, e isso acontece por várias horas, aqui é devido ao aumento do trânsito na região onde eles moram, que era uma região central de Londrina. Então, concluindo só com esse exemplo, bom, e temos os outros 5 casais, podemos observar que as maiores concentrações, a maior exposição pessoal ao Black Carbon, essas partículas de fuligem, foi devido ao transporte rodoviário, e corresponde entre um 30% e um 60% da exposição diária. Passando a outros estudos, nós fomos o primeiro grupo no Brasil a monitorar, e com esses equipamentos pequenos, monitoramento móvel, e nós cobrimos várias cidades, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e no litoral do estado do Paraná, Ilha do Mel, monitorando atividades e diferentes meios de transporte. E, em média, estimamos, a partir de questionários, que as pessoas passam entre 7% e 10% do tempo do dia em transporte. Cidades maiores, esse tempo poderia aumentar. Então, vou mostrar alguns resultados desses estudos. Aqui o conjunto de equipamentos, nesse caso o de partículas de fuligem é esse aqui, um microtalômetro, e o das partículas finas é um dust truck, esse equipamento aqui também portátil. Também utilizamos outros equipamentos para monitorar outros poluentes que não são objeto dessa palestra. E referenciamos com o GPS, e também gravamos as pessoas que iam pedalando, os estudantes aqui. Essa é uma fotografia de um experimento em Curitiba, onde vocês veem essa bolsa aqui na frente, com todos os instrumentos, e aqui também o celular e
sendo com fones de ouvido, o estudante ele vai pedalando e vai gravando as observações durante o percurso de uma rota pré-estabelecida. Também realizamos viagens de ônibus em 3 cidades. Isso foi outro aluno, Julián, um aluno, nosso primeiro aluno estrangeiro, e ele aqui fez comparações. Também escolhemos rotas dentro de cada cidade, em Londrina, Curitiba e São Paulo, monitorando as concentrações de Black Carbon e também as de partículas finas. Tá? Aqui uma fotografia dentro de um ônibus urbano na cidade de Curitiba. E vocês podem ver que a cidade de Curitiba, ela apresentou as maiores concentrações de Black Carbon e também uma variabilidade muito importante. E em termos de partículas finas, Curitiba e, em média, aqui, São Paulo, foram as que apresentaram valores maiores. Aqui, especificamente sobre esse projeto que comentava, o projeto Parkour, que é Partículas em Curitiba, que foi com parceria de uma equipe sueca, nós desenvolvimos um monitoramento intenso durante vários dias, em um período total de 10 dias, nós pedalamos várias vezes pelo centro de Curitiba. Então, para quem conhece Curitiba, aqui é a Avenida 7 de Setembro, a UTFPR, ela está em algum desses blocos aqui, e aqui nós fizemos vários percursos. Então, num painel de cima, eu estou mostrando as concentrações de Black Carbon com uma resolução temporal muito alta, da ordem de 10 segundos, e aqui eu coloquei diversas informações que têm a ver com esses áudios que utilizamos. Então, por exemplo, aqui nós vemos que estávamos próximos de um ônibus. Aqui cheiramos o combustível sendo queimado, por exemplo, óleo diesel sendo queimado, que tem um cheiro bem característico. E, em alguns casos, vocês veem que esses aumentos, eles estão relacionados, conseguimos identificar a possível fonte. Aqui, por exemplo, vários veículos próximos. Aqui, a pluma, visualmente, nós vemos aquela fuligem saindo de um escapamento, e todos aqueles pontos que estão em vermelho, marcados aqui, corresponderiam a momentos nos quais a bicicleta tem que parar por causa de um semáforo. Essa seria a série temporal, e aqui no mapa vocês veem onde se localizaram esses eventos. Então, aqui, por exemplo, o ponto 1, que corresponde aqui a próximo de um ônibus, e o ponto 2, e vocês veem todo esse momento aqui em vermelho, toda essa região que corresponde a concentrações de Black Carbon relativamente altas. Vocês veem que chegamos a concentrações de mais de 100 microgramas por metro cúbico. Aqui o estudante pedalando na ciclovia, muito próximo dos veículos, como vocês podem ver, e aqui um guarda municipal, que foram parceiros no nosso projeto por temas de segurança, seja tanto por roubos ou por ter os carros muito próximos da ciclovia. Também, no centro de Curitiba, como parte desse projeto, conseguimos ver as diferenças que existem agora em outro percurso, também feito com bicicleta, onde vocês veem aqui a Avenida 7 de Setembro, mais para o lado sul, e nós temos aqui o percurso feito em dias de semana e em domingo. E nos painéis de baixo, nós temos as partículas finas. E o que pode ser visto é que existe realmente uma redução muito importante em concentrações de Black Carbon entre dias de semana e domingo, uma redução que chega aos 65%, e de partículas finas, 31%, e essas reduções tão importantes, elas estão muito relacionadas com as reduções de circulação de trânsito no centro nos dias domingo, que a circulação cai no trânsito total em 63%, e a redução de circulação de ônibus
nesses horários onde foram feitas as coletas para esses dias, foi de 51%. Também analisamos viagens de avião, e aqui foi um estudo que incluiu 41 voos em vários aeroportos dentro do Brasil e fora do Brasil. E só para ilustrar o que acontece durante uma viagem como passageiros, na qual saímos do Rio de Janeiro, viajando para Londrina, via o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que, como vocês sabem, é um aeroporto no meio da cidade. Então, esses aqui são momentos nos quais nós estamos dentro do terminal do aeroporto. Aqui já estamos durante o voo. Aqui estamos chegando, então, o avião pousa, abre as portas e nós vamos descer do avião até o terminal com um ônibus. E aqui vocês veem esses ônibus, pelo menos nessa época, não era frota elétrica, era frota de óleo diesel, e aqui vocês veem como aumentam as concentrações. Aqui é dentro do terminal de Congonhas, que também ele pode ser bastante poluído, temos vários locais de alimentação com pouca ventilação, além de poder ter infiltração de black carbon fora do aeroporto, tanto da pista como de outras atividades da cidade, porque justamente o aeroporto ele está dentro da cidade. Aqui, outra vez, indo abordar o segundo voo, outra vez em ônibus, se vocês veem como os aumentos são importantes de black carbon. Aqui é dentro do avião, mas ainda as portas abertas, e aqui com portas fechadas, obviamente já em voo, vocês veem que as concentrações, elas diminuem muito. E aqui, novamente, chegando em Londrina. Esse é um dos tantos exemplos que foram analisados, os trechos, em 41 voos e 8 aeroportos. Então, o que foi visto é que, como passageiro fazendo esse trajeto, a parte mais contaminada é quando nós estamos indo de ônibus para o avião, ou do avião para o terminal, ou utilizando também os tubos, seguido pelo saguão, na área ali do terminal, o avião com as portas abertas, o avião com as portas fechadas, mas ainda sem decolar, e o avião já voando. Esse trabalho também está aqui publicado em 2017. Agora vou mostrar outro estudo que tem poucos estudos no mundo que relacionem com outros meios de transporte que não sejam rodoviários. Nesse caso, decidimos ir para Niterói, Rio de Janeiro, e aqui tem um sistema que une essas duas cidades através de barcas. Então, ali fizemos uma coleta, isso também foi trabalho de outro aluno de mestrado, decidimos fazer uma campanha intensiva durante 5 dias, nos quais abordamos 32 barcas para fazer esse trajeto entre Rio e Niterói. E aqui partimos do terminal Arariboia, em Niterói, chegando à Praça 15, no Rio de Janeiro, com um trajeto que demora entre 20 a 30 minutos, dependendo das condições meteorológicas e o tipo e a capacidade ou o tamanho da barca. Essas barcas, como vocês veem, elas têm uma capacidade de transporte de passageiros que realmente é um transporte em massa. Elas carregam, dependendo do modelo, entre 1.300 a 2.000 passageiros, simultaneamente. Aqui vocês veem uma dessas barcas que tem um deck inferior e um deck superior. E aqui nós monitoramos vários poluentes mais, mas aqui eu estou escolhendo mostrar o black carbon e as partículas finas. E para conseguir comparar esses níveis dentro do barco, também vou mostrar aqui monitoramento do lado de fora, onde nós temos outro tipo de veículos, em Niterói e no Rio, e aqui também para as partículas finas. Então, o que nós vimos é que dentro da barca, no deck inferior, que ele está mais próximo da sala de máquinas,
a poluição ela é 1,7 vezes maior do que no deck superior e abarca, em relação com o nível de calçada, esses que medimos aqui, estaria, dependendo do poluente, entre 3 a 6 vezes mais poluído. Também gostaria de acrescentar alguns exemplos sobre queimadas em grande escala, que é outro assunto que dedicamos bastante tempo, e essas queimas de vegetação, elas são a céu aberto, pode ser em terras agrícolas, pastagem, vegetação natural, podem começar de forma acidental, maliciosa ou por meios naturais. Aqui vocês veem dois exemplos do norte do Brasil, do fevereiro de 2024, com as plumas de fumaça sendo transportadas, e aqui outro exemplo da Venezuela, também com queimas em março de 2024. Então, esses focos na América do Sul, eles apresentam uma variabilidade interanual muito importante. E aqui isso vai depender do combustível, que é a biomassa, das condições do tempo. Nós precisamos, se estamos na estação chuvosa, essas condições são adversas, e também vai depender do relevo da topografia. E podemos ver aqui representado para 3 países da América do Sul, o Brasil, a Argentina e a Bolívia, que existe variações em termos do número de focos total para cada país. Obviamente, o Brasil é o maior país da América do Sul e também é aquele que detenta o maior número de focos, e podemos ver os acumulados por ano. E aqui vocês veem que existe uma variabilidade interanual importante, dependendo, então, de cada país. E essa variabilidade, então, poderia estar associada com alguma dessas características. Então, essa variabilidade mostra que em Venezuela os focos de incêndio, eles são principalmente observados no início do ano. No Brasil, os mais importantes, eles acontecem na maior parte do Brasil, em agosto, setembro e parte de outubro. Na Argentina também temos o mesmo período, e na Guiana, vocês veem que está mais deslocado para março, coincidindo um pouco com o período da Venezuela. Aqui o primeiro estudo que nós desenvolvimos, mostrando os impactos das queimadas no estado de São Paulo. Então, à esquerda, aparece uma nova variável que, em português, chamamos de espessura óptica dos aerossóis, nos quais, para ser muito rápida na explicação, imaginem que nós temos toda a coluna atmosférica, e dentro temos todas essas partículas, que, claro, elas vão estar alocadas mais na parte baixa, produto dessas queimas. E essas partículas, elas vão interagir com a radiação solar, e elas vão dispersar parte dessa radiação solar, e ela que não vai ser recebida na superfície. Então, quanto maior o teor de partículas, elas vão interceptar mais essa radiação solar e espalhá-la. Então, quanto maior essa espessura óptica dos aerossóis, por exemplo, aqui com áreas em amarelo, significa que em toda a extensão dessa coluna vertical eu estou com mais particulados. Então, nesse entre 5 e 8 minutos. Sim. Então, nesse exemplo aqui, vocês podem ver, no dia 23 de setembro de 2015, como as concentrações são muito importantes nessa região do Brasil. Aqui é o histórico da espessura óptica dos aerossóis, onde vocês veem como o Brasil, na parte central do Brasil, aumentam as concentrações, e aqui para o estado de São Paulo. Agora, nós fomos para a rede de monitoramento da CETESB no estado de São Paulo e localizamos várias estações que estão medindo material particulado fino. E conseguimos ver que, no momento que nós temos essa invasão de ar transportando partículas das queimadas de biomassa, as concentrações de material particulado fino, elas mais do que dobram no estado de São Paulo. Aqui, outro estudo para Londrina, no campus da UTFPR, temos também um instrumento que monitora continuamente Black Carbon, e nós vemos que, analisando quase 5 anos de dados,
quando nós temos concentrações maiores de black carbon, aqui estão agrupadas em diferentes classes, as concentrações maiores, esse grupo C7, corresponde a quando nós temos os ventos soprando na direção norte e nordeste e com focos de incêndio que estão marcados com essa cor vermelha, muito importantes nessa região. Então, as massas de ar transportam esses poluentes que são emitidos nessa região e são observados no campus Londrina em formato de fuligem com as maiores concentrações. E as concentrações mais limpas, elas correspondem com esse grupo aqui, em outro período do ano, e no qual nós temos massas de ar mais limpas. Outro estudo na Bolívia, também utilizando a espessura óptica dos aerossóis. Aqui pesquisamos as cidades de La Paz e Alto, que podemos considerar como um único ponto, a cidade de Cochabamba, aqui no centro, e a cidade de Santa Cruz. E como vocês veem, temos um relevo bem diferente, sendo Santa Cruz numa altitude de uns, por volta de uns 420 metros ao nível sobre o nível do mar, parecido como seria Londrina, e aqui essa região muito mais alta. Esse estudo aqui mostra essa variabilidade dessa espessura óptica dos aerossóis segundo os anos. Como vocês veem aqui, são para setembro. O abril é um mês mais limpo, independentemente do ano, e setembro mais poluído. E aqui vocês veem os grandes incêndios de setembro, 2017, em 2018 um pouco menos, e 2019 moderado. E o impacto que foi visto nessas três cidades, em La Paz, o impacto é fraco em relação com queimadas de grande escala. Em Cochabamba, que está aqui no centro, aqui, ele é moderado, e para Santa Cruz, o impacto ele é forte. Observem aqui em 2017 como está bem próximo dessa área de muitos aerossóis no integrado da vertical. E para finalizar, eu gostaria de mostrar um outro exemplo, já numa escala super local de fontes de emissão, que são as queimadas urbanas. Aqui foi outra aluna, Carol, de mestrado, no ano 2017, como projeto do mestrado. Ela fez uma pesquisa detalhada, muito próximo da UTFPR. Aqui não coloquei um mapa inteiro por assuntos de espaço, mas a UTFPR estaria aqui para o lado leste. E aqui temos vários bairros que estão próximos a não mais de 2 quilômetros do campus, onde temos o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que nos permitiu alojar também equipamentos para medir partículas finas e black carbon, e conseguimos percorrer duas rotas, uma rota 1 em verde com carro e outra rota azul, aqui mais interna, com outro carro, simultaneamente no final da tarde. E aqui estou mostrando um gráfico no qual nós conseguimos ver as concentrações de black carbon móveis, medida com um dos carros, e também as partículas finas dentro desse mesmo carro, e fixas no CRAS em rosa, black carbon, e em verde, partículas finas. Então, vocês veem que nesse trecho, aqui nesse percurso de menos de aproximadamente uma meia hora, as partículas aqui, as concentrações no CRAS, elas eram relativamente baixas. Então, observem a rosa e a verde, elas praticamente não têm flutuação nessa meia hora. Mas, quando nós vamos de carro e nos aproximamos de áreas que temos queimadas, esse WB é de waste burning, a queima de lixo, com exemplos, como vocês veem nessas fotografias, as concentrações de black carbon e também de partículas finas, elas subem e muito. E até chega um ponto que nós estávamos por trás de um caminhão, e aqui vocês veem que também sube muito pontualmente a concentração pelas emissões pelo escapamento, coisa que nós já sabíamos, mas observem que nós podemos ter subidas de partículas finas tão altas quando temos queima de lixo como se nós estamos por trás de um caminhão. Então, esse é um tipo de fenômeno pouco estudado no mundo e também aqui no Brasil,
mas é uma fonte de poluição urbana importante em áreas como, por exemplo, o norte do Paraná, onde o costume de queimar lixo urbano é muito importante. Obrigada a todos e fico disponível para as suas perguntas. Muito obrigado, professora Patrícia, por ter colocado todos esses resultados interessantes em diferentes âmbitos, ambientes, fontes, que deu uma geral sobre o problema de poluição urbana, seja gerado localmente, seja vindo de outras regiões. Então, deixo aberta agora a sala para perguntas. Pode ser diretamente, abram o microfone e perguntem, ou coloquem no bate-papo. Temos aqui o Rodrigo, o professor Rodrigo, né? Bem-vindo, professor Rodrigo. Por favor. Olá, boa tarde, aliás, boa noite, né? Patrícia, queria agradecer pela excelente apresentação, dar os parabéns por demonstrar toda a pesquisa que vocês têm realizado no grupo de pesquisa de vocês. Eu tenho um particular interesse de saber se vocês têm experiência com isso ou poderiam nos orientar grupos de pesquisa que trabalham dentro de determinar em corpos d'água partículas poluentes de origem atmosférica. Na verdade, nós não trabalhamos ainda com isso, mas estamos abertos a convites. Não saberia falar aqui no Brasil se tem alguém trabalhando nesse tópico. Na verdade, deveria pesquisar para conseguir responder, mas com certeza não é um tópico muito explorado. Eu posso fazer um comentário aqui rapidamente, Rodrigo. Eu posso te direcionar a um grupo específico no Chile, que eles têm justamente estudado sinais, né, ou seja, traçadores de poluentes atmosféricos em corpos d'água no Chile. Então, eles medem, não é qualquer... Ou seja, eles fazem uma bateria de análises, mas eles estão interessados em saber esse ciclo, o ciclo do poluente atmosférico, desde a emissão, passando pela atmosfera e finalmente sendo depositado em corpos d'água. Tá? Eu tenho algumas informações, eu posso te passar. No Brasil, eu não conheço ninguém que esteja trabalhando com o assunto. Certo, agradeço. Fico aguardando aí os direcionamentos. Perfeito, obrigado. Rodrigo. Obrigado. Professor Jorge Martins levantou a mão. Por favor, professor. Oi. Só um minuto, professor Degin. Pronto. Estamos te escutando. Estou dividindo aqui a mesma sala com a professora Leila. Sim. Então temos que resolver o problema de microfonia aqui. Então, professora Patrícia, muito bacana seu trabalho, né? Um trabalho de excelência, de fronteira do conhecimento, né? Muito curioso, muitos resultados interessantes, acho que não dá para discutir tudo aqui. Mas no caso dos experimentos que vocês fizerem em avião, barco, aí, qual que é a logística desse processo? Simplesmente embarca lá com o aparelho ou há um entendimento com a empresa para a realização das medidas? Estão gravando a palestra ainda? Sim, estamos. Bom, então acho, professor Martins, que vou passar pela sua sala e converso da logística em particular. Perfeito. Boa resposta. Um bom entendedor suficiente. Não é muito simples, mas conseguimos uma forma de contornar. Por isso que eu achei muito curioso. É a primeira vez que eu vejo resultado dessa natureza, né? E é um dado interessante que eu acho que provavelmente atrairia até a parceria de empresas, né? Por exemplo, empresas aéreas que a qualidade do ar, pelo menos, parece boa, né? Do ponto de vista de material particulado. Baixíssimas concentrações durante os voos. Achei muito interessante isso. Professor, só completando, uma coisa que interessante, a professora Patrícia não mostrou, mas a gente também conseguiu segregar os dados por tipo de avião, tá? Se era Boeing, se era Embraer, se era Airbus, isso também está documentado. Muito bacana. Ô, Targino, na hora que, se eu estiver exagerando, você me corta, mas tem mais perguntas aqui, porque o trabalho é muito interessante mesmo.
Por favor. Algum trabalho com um trabalhador rural? Não sei se é porque eu ando meio trabalhador rural agora, eu estou interessado nisso. Bom, olha, quando falei da primeira aluna, Amanda, a primeira aluna que tivemos no grupo, estava previsto. E eu até vou falar que nessas logísticas que eu faço, conversando com pessoas e procurando voluntários, eu fui falar com o senhor que há 15 anos que vende o alface para nós na feira. E eu tentei convencer ele, que é produtor rural, dele levar para casa um microtalômetro e fazer um monitoramento, mas não topou. Também conversamos com outro professor ali do seu grupo de física, que trabalha em aspectos rurais, mas também não deu certo. Então, no final, acabamos deixando de lado. Mas acredito que, em termos de tratores e maquinária agrícola que usam óleo diesel, acredito que as emissões devem ser bem altas, para quem está bem próximo desses equipamentos. Se vocês tiverem interesse, depois vocês me falam que a gente pode providenciar um trabalhador. De repente, uma pessoa que trabalha com vários tipos de atividade, né? Ele fica exposto, está roçando grama, está capinando, está usando alguma máquina, e aí pode trazer informações bem interessantes. Em relação à exposição de longo prazo, né? Tem os vários efeitos aí que você menciona, inclusive, nos seus trabalhos, né? Essa questão, e é conhecido na literatura, né? Esses efeitos que vão provavelmente se acumulando ao longo do tempo, né? Capacidade pulmonar, por exemplo. Eu imagino que tem a ver com essa exposição de longo prazo, né? Sim. As vias pelas quais, dentro do organismo, esses efeitos aparecem depois de longo prazo, elas já são conhecidas ou isso é algo assim que está em investigação? Por exemplo, saber como que a exposição por longo prazo a um material particulado compromete a capacidade pulmonar. Isso já é conhecido? Ou como isso pode afetar a probabilidade de ter um acidente cardiovascular ou algo assim? Sim, é conhecido. Nem todo passa nem todas as partículas entram pelo nariz ou pela boca. Também temos entrada de partículas pelo nervo olfativo, que vai direto ao cérebro, e isso gera microinfartos no cérebro, e cada microinfarto, que isso foi com pesquisa muito avançada, cada microinfarto significa a morte de um neurônio. Então, são áreas que temos também problemas de estresse oxidativo, dessas partículas em contato com pele, elas passam no torrente sanguíneo, aquelas que são muito as ultrafinas. Então, há muita pesquisa que continua sendo desenvolvida em relação com partículas e saúde humana. Perfeito. Para fechar, professora Patrícia, esses resultados aí, particularmente nas cidades, né, que envolve Londrina, que mostra que existem pontos críticos de exposição, existem tempos críticos, né, por exemplo, quando a pessoa está dentro do meio de transporte dela, isso daí já chegou ao conhecimento do pessoal de gestão, principalmente aqueles que estão envolvidos com planejamento urbano. Conhecer essas informações, eu acredito que seja fundamental, né, para planejamento. Nós temos mostrado pontualmente algumas pessoas com as quais tínhamos parceria tempo atrás na prefeitura, mas há tempo já disto, digamos que a nova gestão, ou a gestão mais recente da prefeitura, não foi feita de uma forma sistemática, assim. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Muito bom. Até por falta de tempo, mais do que por falta de interesse. Certo. Professor Jorge, muito obrigado por essas perguntas tão interessantes que contextualizou o trabalho da professora Patrícia. Parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna, da Mariana. Ela pergunta para a professora se os filtros de partículas usados em veículos eles são eficazes para essa questão ou se há novas tecnologias promissoras para capturar ou reduzir as emissões. Assim, eu imagino que emissões de partículas. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Sim, na verdade, o que eu consegui mostrar hoje, que eram 35 minutos, é uma parte da nossa pesquisa. Nós temos também todo um lado de pesquisa, e especialmente eu me interesso muito por isso, na parte de particulados dentro de países da União Europeia. Então, trabalhei como eu fiz o doutorado na Suécia e manteve até hoje os contatos
com os pesquisadores, eu continuei trabalhando com eles e desenvolvemos vários estudos sobre como as concentrações de partículas de fuligem foram diminuindo ao longo do tempo, por exemplo, na cidade de Estocolmo, e conseguimos linkar isto com o uso de filtros que são colocados no escapamento dos veículos. E sim, realmente eles são muito eficientes nessa diminuição, tá? Eu não tenho mais tempo agora para mostrar, mas se você me deixar seu contato ali, seu endereço aqui pelo chat, ou me envia um e-mail, eu posso enviar o artigo, onde se mostra muito bem essa redução. Só completando também a resposta aqui, Mariana, outra coisa interessante que também pode contribuir para a redução da emissão é o uso de combustíveis mais limpos também, né? Por exemplo, com teor de enxofre reduzido, tá? Isso que o Brasil tem progressivamente adotado, né? No óleo diesel, por exemplo. Então, isso também ajuda essa combinação de filtros e combustíveis mais limpos. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu fiquei... Obrigado, Mariana. Eu posso te passar o contato também. Eu fiquei curioso agora, professora, sobre aquela projeção de crescimento de frota veicular, que é bastante assustadora. Eu não sei em que ano foi feita essa projeção, mas usando uma experiência recente, né, mês passado, quando eu estive visitando Pequim, me chamou muita atenção a quantidade de veículos a diesel, elétricos que havia, estando em uma grande avenida, tipo uma avenida com 6 pistas, você mal escutava ruído. Era um silêncio assim, e a avenida estava muito movimentada. Então, eu me pergunto se essas projeções elas não estão, digamos, exageradas, visto que alguns países, a China, nesse exemplo, tem investido bastante. Não sei, é uma dúvida. As projeções, na verdade, estou localizando aqui não vou projetar novamente, para não tomar o tempo de vocês. Então, tem número de veículos, mas nada diz que eles não possam ser elétricos. Ah, sim, entendi. Crescimento de veículos, né? Ou seja, é o número de veículos, sim, o número de veículos que deverá existir para transportar a tantos bilhões de pessoas, mas nada diz qual é a fonte de energia deles. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Enzo, que na verdade são duas perguntas. Produção de black carbon por gasolina e etanol, se existem comparativos. E a segunda pergunta, que eu acho que tem muito a ver com o estudo de Curitiba, que é se a produção se o uso de biocombustíveis reduz a produção de material particulado e black carbon. Bom, sim. Na verdade, em termos de black carbon, quem produz mais black carbon é a gasolina em relação com etanol. Mas o que já se sabe é que os biocombustíveis, como eles têm ali um ponto de queima diferente, eles produzem um maior número de partículas. Então, ali estamos contando as partículas pelo número e não pela massa. Então, temos picos de produção de partículas ultrafinas que são bem maiores do que se nós formos pegar por massa, por concentração em massa. Então, sim, até temos 2 ou 3 estudos, um brasileiro e 2 europeus, que mostram esse assunto. Excelente. Alguém mais gostaria? De nada, disponha, Enzo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Complementar? Posso fazer mais uma perguntinha? Sim, professor. Por favor, professor. Uma de saideira aí. A UTF é um lugar relativamente limpo, então? É um lugar para a gente permanecer bastante tempo? Não,
Não, eu não cheguei a mostrar. Olha, você parece que leu o meu pensamento, porque eu tinha até um último slide que depois pensei, são muitos. Não, não é. Nós temos um estudo também feito em 2016 no campus, onde colocamos vários instrumentos e gases e para medir particulados, número de partículas também. E há momentos nos quais nós temos, além dos veículos rodoviários, nós temos muitas queimas de lixo que conseguimos determinar com um monitoramento de uma frequência de amostragem de 2 minutos, nós conseguimos ver picos muito altos. Quanto mais próximo essa queima do campus, maiores as concentrações. E também, claro, dentro do contexto da cidade, da região, as queimas de biomassa de larga escala, esse transporte regional também é observado. Eu não sei se a professora Leila já colocou algum amostrador de filtro dentro de ambiente interno da UTF. Eu fiz um teste, mas sem nenhuma ambição. Eu estava testando o equipamento faz uns dias e eu coloquei dentro do nosso espaço ali no bloco L, mas sem nenhuma pretensão. Deixei um filtro de um dia para outro em um ambiente interno. Ele saiu preto, em uma amostragem de 24 horas, tá? Eu nunca medi dentro de ambientes internos da UTF, assim, então eu não saberia dizer exatamente a concentração, mas só visualmente, né, sendo uma sala fechada, com ar-condicionado, mesmo assim o filtro saiu preto. Então isso aí talvez seja um espaço para fazer um TCC, um IC de algum aluno. Tá dando eco aí, Jorge. Então, a gente fez medidas, não exatamente com filtro, né, com aqueles equipamentos do Dust Track, comparando interno e externo, mas também com a questão dos micro-organismos, a parte dos fungos, das bactérias, né, mas também tinha as medidas de concentração de partículas. E a gente vê a situação realmente dessa infiltração, essa entrada de ar, né, eu não lembro agora exatamente os números para mostrar isso. A gente não fez análise da composição química especificamente, né? A gente fez do lado externo, sim, em termos de, pelo menos, parte do que é esse material particulado fino no ambiente externo. Então, a gente viu algumas concentrações de metais, como chumbo, né? Por conta justamente dessa queima aí de lixo e, enfim, lixo em geral, né? Sim. Mas internamente não, né? A gente até tem um monitor que faz algumas medidas, mas é só mais para avaliar o monitor ali internamente, não tem algo muito científico no aspecto da medida, né? Porque é um monitor de baixo custo. Mas fizemos, mas não sei dizer exatamente agora, Tadinho, assim, o valor, os valores, mas a gente viu várias situações dessas infiltrações e os valores não sendo assim tão baixos, não, porque realmente tem essa entrada do ar, né, nos ambientes de sala de aula. Inclusive, isso é interessante porque a saúde do ar interno, dos ambientes internos, isso é algo que deveria, que é, né, é bastante estudado, que é a síndrome do prédio doente, do edifício doente, se chama, né? Isso poderia ser objeto de TCC, CCs. Temos alguns alunos aqui da graduação na sala, então fica a dica, pessoal, se vocês se interessarem por isso. Admir, talvez você não lembra, mas você teve um aluno de C que fez algumas medições dentro de sala de aula com um microtalômetro. Ah, verdade, faz um tempo isso. Sim, e ele tinha visto, como as salas têm janelas abertas quase o tempo todo, que houve alguns eventos quando foi cortado grama, que observamos o aumento do black carbon dentro de sala de aula. Correto. Isso é um assunto delicado. Eu vou contar uma anedota aqui, tá? Rapidamente. Eu ia pedir para você contar o que aconteceu com o sindicato. Puxa. Quando nós estivemos fazendo esse experimento em Curitiba e souberam que íamos fazer monitoramento dentro do ônibus, de ônibus público, essa informação vazou, tá? E no dia seguinte, no primeiro dia da coleta, eu não sei como foi que o meu telefone foi publicado, mas a gente recebeu muitos telefonemas do Sindicato de Transportes Públicos de Curitiba, querendo ter acesso aos dados, porque eles queriam exigindo os dados.
Então, isso aqui é uma anedota, mas foi bastante difícil despistá-los, tá? O famoso dar o perdido, foi bem difícil dar o perdido. Então, enfim, anedota complicada. Mariana fez outra pergunta. Se teria algum estudo de problemas de saúde em pessoas que utilizam transporte público ou nos próprios funcionários, considerando o contato com os poluentes? Se você está se referindo ao UTFPR, não fomos atrás de ver históricos não, com funcionários da UTFPR, não foi feito. Fica ali quem quiser mergulhar nessa parte de entrevistar pessoas, também pode ser feito. É importante salientar, talvez, deixar isso um pouco, deixar a informação um pouco mais clara. Na verdade, não é o campus que é um local, digamos, tem uma qualidade do ar comprometida em certas situações. É todo o entorno. Então, não seria correto dizer que o campus tem qualidade do ar comprometida, mas é todo o bairro, é toda uma região, né, que tem qualidade do ar comprometida devido a diferentes fontes presentes por ali, né? É o próprio transporte público, é o caminhão que passa com cano de escape emitindo fumaça preta, é o transporte que vem de fora, né, de longa escala, são as pessoas que queimam. Então, é todo o entorno. Digamos que nós estamos inseridos, né, o campus está inserido em um entorno que muitas vezes é contaminado. Então, pessoal, chegamos aqui a 1 hora, né, dentro do evento. Gostaria de encerrar por aqui e agradecer a participação de todos nesse último evento do ano. Então, no ano que vem começamos com um novo ciclo, vamos fazer as devidas divulgações. Vocês também, por favor, ao ver as divulgações, passem para a comunidade externa, para amigos, colegas, que todos são bem-vindos a participar. Mais do que uma palestra acadêmica, isso aqui é uma palestra para discutir o meio ambiente. Então, todos são bem-vindos, leigos, profissionais. Tá? Então, desejo a todos um excelente final de semestre, de provas, trabalhos. Na verdade, não é final de semestre, né? Voltamos para final de semestre em fevereiro, mas enfim, excelente final de ano, boas festas e nos vemos ano que vem. Até mais, pessoal. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Aqui já meus corações.